Olá, gente. Meu nome é Caio. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho final, no caso, a entrevista de qualidade de software, que aqui foi basicamente um estudo de caso prático com um estúdio house sobre como que funciona todo o ciclo de desenvolvimento e os padrões de qualidade no mercado de tecnologia. No caso, os autores responsáveis aqui foram eu, Caio Henrique Mendes, meus colegas Diego Santos Dias e Gustavo Henrique Rocha. Iniciando então nossa apresentação, a gente vai ver um pouco sobre como que a gente vai fazer essa aproximação entre a teoria e a prática. Bom, nosso objetivo central aqui vai ser entender um pouco e também ver como que funcionam aqueles conceitos rigorosos que a gente aprendeu de qualidade de software e como que eles estão sendo implementados no dia a dia em empresas de alta tecnologia, nesse caso, o Studio House. O nosso escopo vai abranger políticas, processos ágeis, ferramentas de gestão e desafios estruturais. Aqui nós temos o nosso perfil de liderança, que no caso foi a pessoa que a gente entrevistou, sendo ele o Ramon Andrade, que é o CEO do Studio House, e o nosso foco da entrevista, que no caso aqui vai ser visão estratégica sobre a garantia de qualidade na entrega de soluções corporativas e simuladores imersivos. Agora seguindo para a nossa primeira pergunta, que foi sobre quais que são os serviços prestados e os principais focos relacionados à tecnologia no Studio House, eles nos responderam que é inovação em treinamento e plataformas digitais, principalmente utilizando o desenvolvimento em realidade virtual e aumentada, também utilizando inteligência artificial e simulações interativas, como por exemplo na ponte rolante e na direção defensiva, que vocês podem ver aí na tela, também utilizando de gamificação corporativa e plataformas digitais web, e por fim, mas não menos importante, da integração complexa entre sistemas, hardware e dispositivos. Os focos deles sendo na redução de custos de treinamento, na retenção de conhecimento e também na total eliminação de riscos operacionais. Continuando então para a nossa segunda pergunta, que foi sobre se eles seguem algum tipo de política de qualidade de desenvolvimento, o Studio House nos respondeu que sim, eles seguem, e que as principais políticas de qualidade de desenvolvimento que eles seguem, no caso, são essas presentes na tela, sendo elas o levantamento, que vai ser quando eles vão fazer uma validação rigorosa dos requisitos, e também vão organizar as demandas por prioridade, o planejamento, que vai ser quando eles vão estruturar as etapas do projeto para alinhar com o escopo, os testes e validação, que vai ser quando eles vão fazer uma bateria de testes internos juntamente ao cliente para poder analisar e ver se tem que fazer alguma alteração, e a padronização e melhoria, que vai ser quando eles vão fazer padronizações rígidas de entregas e também vão fazer versões e documentações técnicas, tudo com o intuito de melhorar o monitoramento pós-implantação, ou seja, permitir que eles consigam depois monitorar e também melhorar se necessário depois da implantação. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os processos de desenvolvimento, né? A House, ela trabalha com, com um fluxo modular, né? Ou seja, cada etapa dessa aqui pode ser adaptada, né, de acordo a cada projeto, mas ele é basicamente dividido em cinco categorias, cinco etapas, né, na verdade. A primeira etapa que a gente tem é o entendimento, então, primeiro a gente vai sentar com o cliente, eles vão conversar, vão ver quais são as dores, quais são os problemas que o cliente enfrenta, né? Para aí sim pensar numa solução. A segunda parte seria a organização, então vão ser definidos os prazos, as atividades que vão ser desenvolvidas naquele projeto e um backlog também que vai ser essa lista de atividades, também a priorização das atividades, né? Qual demanda que é mais importante do que determinadas demandas, para só assim passar para a terceira etapa, que é a questão da construção, né? Onde o sistema vai ser realmente desenvolvido ali. E também focado em testes internos, né? E também externos posteriormente na parte da entrega. Bom, na parte da entrega, o cliente vai receber o sistema, o software, né? Vai testar ali por um determinado período de tempo, né? Vai ver se atende às demandas que ele pediu lá na primeira etapa de entendimento. E só assim a gente vai para a última etapa, né? Que é a evolução. O sistema ele não para, né, ali na entrega. A gente tem que sempre estar fazendo monitoramento de erros, né? De atualizações também, até porque linguagens atualizam, né? A gente tem também muita tecnologia nova aparece, então, de acordo com o tempo, a gente precisa dar aquele suporte ali, né, de forma contínua. Bom, falando agora sobre o ecossistema de ferramentas e gerenciamento que eles usam, basicamente eles usam quatro, né, ferramentas. A primeira seria o Azure DevOps, né? Ele é responsável pelo controle técnico das tarefas, então é onde a equipe gerencia o backlog, né? O que eles têm que fazer, o que eles estão fazendo, quando vão entregar e quando e como, na verdade, né? Então é aqui que o gerente, né, o gestor ali dos projetos, o tech lead, vai ver como que a equipe está desempenhando, vai demandar tarefas para cada um ali, né? Depois a gente tem o Microsoft Planner, ele é mais voltado para a questão da organização das atividades do dia a dia da equipe. Então,
Isso aqui ajuda muito nas dailies, né? As pessoas, para quem não conhece, tem aquelas reuniões diárias, né? Sobre os projetos e tal, falando o que que fez, o que que tá fazendo, o que que vai fazer hoje, o que que já fez, né? A terceira ferramenta que eles usam é o Google Workspace e o Microsoft 365, né? Essas ferramentas elas dão suporte à comunicação e colaboração da equipe, né? Então, eles são usados para reuniões, troca de informações, né? Mensagens, armazenamento de arquivo, documentação, até versionamento você consegue fazer pelo Workspace que eu já vi. Em vez do pessoal usar o Git, ou GitHub, GitLab, eles usam o Workspace, já vi uma empresa que utiliza assim. E por fim, a gente tem o House Training, né? Que é uma plataforma própria da Studio House, que ela é usada para gerenciar treinamentos, né? Acompanhar soluções e monitorar os indicadores de sucesso da equipe, dos projetos deles. Isso mostra a preocupação deles, que não é só com o desenvolvimento, mas também com a evolução e conhecimento da equipe, né? Então eles treinam toda a equipe ali para usar aquele software também, além só do cliente, no caso. Bom, falando agora sobre as dificuldades, né, e desafios operacionais, a primeira é a ambiguidade do escopo, né? Que fica ali. Muitas vezes o cliente ele não consegue definir exatamente o que ele precisa lá no início. Então a gente tem que sentar várias vezes, ouvir, estudar, às vezes não só perguntar o que o cliente quer, mas também responder o que ele quer, né? Às vezes ele tem um problema, mas ele não sabe como solucionar e nem sabe se realmente precisa de uma solução da forma como ele pensou, entende? Então a gente precisa sentar, definir certinho nessa parte da definição de projeto, né, de escopo aqui, eu acredito que seja uma das mais importantes do projeto, do processo de desenvolvimento, né? Ainda mais um sistema, mas se for um sistema grande para a empresa, né? Onde não pode, a gente tem que minimizar o máximo que a gente conseguir de erros, né? O segundo desafio é a complexidade de integração, né? Aqui eles enfrentam a dificuldade de combinar diferentes tecnologias, né? Principalmente quando envolve hardware e software, né? Até porque eles desenvolvem bastante soluções de realidade virtual, né? Treinamentos e tal. Então, nem sempre é fácil capacitar toda a equipe a fazer essas soluções para vários nichos diferentes, né? Eu estava conversando com o Ramon, né? Ele é um dos sócios da House, né? Um dos sócios proprietários. E ele me disse que um projeto deles lá, que eles trabalham, tem um projeto específico, eles trabalham com treinamento de empilhadeira, né? O pessoal que trabalha em mercado e tal, aquelas empilhadeiras. E eles estavam enfrentando um problema que, por exemplo, a pessoa sentava no simulador, conseguia utilizar normal, mas eles não estavam conseguindo salvar o treino na nuvem da pessoa. Então a pessoa fazia o treino, né? Ele tinha como se fosse fases ali, como se fosse um jogo mesmo. E o progresso dela não estava ficando salvo, justamente por conta do sistema que eles estavam usando na nuvem para salvar esses treinos. Bom, e o terceiro ponto de gargalo deles aqui seria a implementação, mesmo quando o sistema já está pronto, ele conseguir enfrentar, ele enfrenta dificuldades, né? Até porque a gente sabe que por mais que tenha 1 milhão de testes na aba de desenvolvimento, sempre vai surgir alguma coisinha que faltou. E você só descobre isso depois do deploy. É triste, mas acontece muito frequentemente. Então, mesmo após a implementação do sistema, a gente tem que verificar, né? Tem que ouvir o cliente após a entrega, né? Para fazer atualizações, correções e assim por diante. Muito obrigado, vou passar a voz agora. No seguimento, agora a gente vai falar sobre as certificações de qualidade. Bom, durante a entrevista foi informado que a House ela não possui uma certificação ISO ou outra certificação específica, né, que seja voltada para a qualidade do software. No entanto, a empresa ela vai adotar diversas práticas de qualidade, né, durante o desenvolvimento. Bom, a perspectiva que a gente teve, que foi nos passada, né, é que a ausência de um selo externo não vai diminuir, né, o rigor metodológico, né, das entregas. Algumas práticas que são adotadas dentro da House, né, é a garantia contínua de alinhamentos com as necessidades de negócio do cliente, auditoria interna de performance de software de simulações e o foco prático na segurança operacional e viabilidade das soluções VR. Então eles sempre vão buscar, né, garantir que essas soluções entregues elas atendam às necessidades dos clientes e apresentem, né, um bom desempenho. Bom, seguindo, agora eu vou falar um pouco sobre as lições e as recomendações do entrevistado. Então, durante a entrevista, né, o CEO, Ramon Andrade, ele destacou que a qualidade de software ela deve estar presente desde o início do projeto e não apenas nas etapas de teste. Então, segundo ele, é importante entender corretamente o problema antes de iniciar o desenvolvimento, realizar um bom levantamento de requisitos, documentar as decisões tomadas e manter uma comunicação constante entre a equipe e o cliente. Além disso,
o entrevistado ressalta a importância de realizar testes contínuos, validar o sistema com usuários reais e tratar erros encontrados como uma oportunidade, né, de melhoria. Bom, como principal conselho que ele nos passou, ele destacou que um software de qualidade não é apenas aquele que funciona corretamente, mas aquele que resolve o problema do cliente, oferece uma boa experiência ao usuário e pode evoluir de acordo com as necessidades. Bom, seguindo para a nossa conclusão, né, da teoria à prática de mercado, a realização dessa entrevista, ela permitiu a gente conhecer, né, como os conceitos de qualidade de software eles são aplicados, né, na prática por uma empresa que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então é possível, né, a gente observar a qualidade ela está presente desde o levantamento dos requisitos até a implantação e manutenção dos sistemas, envolvendo o planejamento, os testes, a validação do cliente e uma melhoria contínua. A síntese dos achados de estudo dedicados sobre engenharia de software, primeiro, a visão holística. Então, a qualidade ela transcende o código, então ela abrange desde o levantamento inicial rigoroso de requisitos, né, até a manutenção pós-implantação. Segundo, que é a infraestrutura, então a excelência ela exige orquestração, o uso inteligente de ferramentas, né, como foi dito, né, Azure, Plane, é inseparável da boa comunicação entre equipes e clientes. E por fim, a validação acadêmica. A realização do Studio House, ela confirma a literatura acadêmica. A verdadeira métrica de qualidade de um software é a sua capacidade, né, de resolver o problema real do usuário com estabilidade e usabilidade. Então, além disso, nessa experiência, ela mostrou essa importância da organização desses processos, da utilização dessas ferramentas de apoio de uma boa comunicação, né, entre a equipe e o cliente para o desenvolvimento de soluções de maior, né, qualidade. Dessa forma, a atividade contribuiu para relacionar os conteúdos estudados, né, na nossa disciplina com a realidade do mercado de trabalho. E é isso, muito obrigado a todos.